Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Terceira parte de reflexões acerca da utilidade providencial da riqueza. Título contido no capítulo 16, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade providencial da riqueza. Fundo musical, nos utilizaremos de um tema do filme Wake of Edith, executado pelo pianista Noel van Harnkamp. Raciocinemos a fé. Entretanto, caríssimos e caríssimas, um raciocínio embasado numa razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Reflexões do professor Rivaio, nosso Allan Kardec, acerca do capítulo 18, versículo 21 do Evangelho segundo Mateus, com paráfrases reflexivas minhas, um gnóstico cristão espírita que a mim próprio denomino. Se a riqueza fosse um obstáculo à salvação dos que a possuem, impedindo o rico de possuir o reino dos céus, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, se interpretadas conforme a letra fria, e não consoante ao Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem possibilidade alguma à apelação. É uma ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pelas fascinações que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. A riqueza é inebriante e produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria a ela, a riqueza, esquece de pronto a sua primeira condição e aos que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de que a riqueza torna difícil a jornada, não se conclui que o rico não alcança o reino dos céus e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se e, como certos venenos, podem restituir a saúde, se empregados com propósito e com discernimento. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir Deus, que é justo e perfeito, onipresente, onipotente e onisciente, não a teria posto na terra. Compete ao homem, portanto, utilizar-se da riqueza que lhe foi depositada por Deus, produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la lá fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade.
A fim de mais a facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou nas ciências o meio de os executar com maior segurança e rapidez. Na ciência, os meios. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividades, nem estimulante, nem pesquisas com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso material e moral em disponibilidade ao ser humano encarnado. Assim, finalizamos essa reflexão tributando louvores ao proprietário de todas as riquezas, Deus nosso Pai, o Criador mental de tudo que há criado. Assim seja.